Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Simões, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho, sócia e fundadora do Simões Macedo, e hoje a gente vai fazer um quadro maravilhoso com vocês, que é o de decisões polêmicas da Justiça do Trabalho. Hoje eu vou comentar com vocês 5 decisões polêmicas de todos os TRTs, não somente de São Paulo, mas todos os TRTs do Brasil. Então, roda a vinheta que a gente já começa. Beleza, pessoal, então já vamos para a primeira matéria, que é, eu tô comentando, eu não sei, tá? Eu não vi essas matérias antes, eu tô aqui recebendo junto com vocês para ver os comentários, para fazer os comentários também, tá bom? TRT4 é o TRT do Sul, tá? Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos aí fiquem espertos com essas decisões. TRT4 condena o hospital a pagar acréscimo salarial à enfermeira por acúmulo de funções. Olha só, para mim já é uma decisão bem diferente. Por quê? Embora muitos clientes venham e falem, eu tenho direito a acúmulo, desvio e etc, etc, não é o que acontece na rotina, tá, gente? Porque assim, você executar uma tarefa uma vez diferente da sua, ou então que ela tenha a ver com a sua, mas que, eu não fui contratado para isso, geralmente os juízes entendem que não é acúmulo de função, que o empregado faz todas as funções que ele acredita que são compatíveis com a que ele foi contratado. Então, quando a gente vê que enfermeira recebeu por acúmulo de função, é uma decisão inusitada, né? Geralmente não se reconhece acúmulo de função de enfermeiro, mas vamos ver o que ela fazia. O relator considerou que a profissional desempenhava atividade própria de médico. De novo, eu achei uma decisão bem surpreendente. Por quê? Aí a gente vai numa especialidade. Ela é médica ou ela é enfermeira e foi reconhecido o acúmulo de função de médica. Médico tem que ter CRM. É a mesma coisa que você reconhecer que uma pessoa faz a função de engenheiro, executa a função de engenheiro sem o CREA, que é advogado sem OAB, tá? Então, me surpreende isso aqui, não sei se concordo. Por unanimidade, a 7ª turma do Tribunal Regional da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul, condenou o Hospital Nossa Senhora Aparecida, o escritório tem processo contra esse hospital, hein? Em Camaquã, a pagar acréscimo salarial no valor de 20 mil a uma enfermeira que realizava passagem de pressão arterial média. O procedimento deve ser feito por médicos ou enfermeiros com qualificação técnica específica. Ok, vejam uma coisa. A matéria lá no início fala por se enquadrar como atividade de médico. Aqui já começa a descrever, procedimento deve ser feito por médicos ou significa, pode ser médico ou enfermeiros com qualificação técnica específica. Ou seja, provavelmente essa decisão não enquadrou ela como médica, tá? Porque para ser médico precisa ter CRM. Mas aqui, como é enfermeiro com qualificação específica e ela era enfermeira, agora tá fazendo um pouco mais de sentido. O relator desembargador reconheceu o acúmulo de funções no caso ao destacar que o acréscimo salarial é válido quando o empregado passa a desempenhar função diversa das atribuições originais. Lembra que eu falei para vocês, o entendimento majoritário é que o empregado se obriga a executar todas as funções que ele acredita compatíveis com as suas atividades, tá? Então assim, por exemplo, o Tribunal de São Paulo é muito difícil de reconhecer acúmulo de função. Muito difícil mesmo. E às vezes eles não deixam nem a gente fazer prova em audiência. Ou na hipótese de atividades que exigem maior responsabilidade e capacitação ao trabalhador. Aí vem aqui um trechinho que o desembargador, ele fala. Tenho que as atividades descritas na prova oral produzida configuram acúmulo de função. Já que afirmado pela preposta, lembra, preposta é o representante da empresa, tá bom?
E pelas testemunhas ouvidas a convite da autora, a autora é a empregada, a enfermeira. Que a reclamante era a empregada, tá? Quando trabalhou na UTI, fazia passagem de pressão arterial média, atividade essa que deveria ser feita por médico ou enfermeiro capacitado, sendo que a reclamante não tinha autorização para fazer tal procedimento. O colegiado manteve a sentença da juíza e determinou que a instituição pague o montante referente a horas extras, excedentes a direitos trabalhistas, férias e honorários. Essa parte aqui, horas extras, férias, honorários, tem nada a ver com acúmulo de função, tá? Eles acrescentaram na matéria do Neida, mas não tem nada a ver com acúmulo de função. Em defesa, o hospital argumentou que o aumento de volume de trabalho, a realização das atividades mais complexas, por si só não caracteriza acúmulo de função. A instituição mencionou a comunicação de diagnósticos e falecimentos como tarefas que não são exclusivas de médicos e podem ser feitas por enfermeiros. Também não tem nada a ver com a passagem de coisa arterial aqui. A passagem de pressão arterial média. Na primeira instância, o profissional solicitando indenização por danos morais de 2 mil, alegando que não houve recolhimento de INSS. No entanto, o TRT4 considerou que, embora reprovável a atitude, o não recolhimento não configura dano moral. Perfeito, tá? Realmente, a ausência de pagamento de horas extras, de FGTS, 13º, etc., não tem reconhecimento de dano moral, tá? Justamente porque você tem o reconhecimento da própria verba. Então é difícil você ver. O que a gente vê, geralmente, é dano moral por atraso salarial. Aí sim, houve um prejuízo aí para o empregado, e se esse atraso salarial ele é reiterado, tem decisões a favor. Agora, por exemplo, não foi registrado e pede indenização por dano moral. Dificilmente você vai ver uma decisão favorável. Mas falando do geral aqui, tá, gente? A gente já viu, então, que não dá para ser acúmulo de função com outra função que exija um CRM, etc. Eu não vi a decisão na íntegra, mas aqui está falando acréscimo salarial no valor de 20 mil à enfermeira que realizava passagem de pressão arterial média. Aqui tá me parecendo uma indenização, não tá me parecendo um acúmulo de função. Pode ser que ela pediu uma diferença salarial e aí eles enquadraram como o enfermeiro que tem capacitação específica dela tem um salário X. Então, para eu compensar esse valor, eu vou acrescer no salário dela. Mas pode ser que o termo não tenha sido usado correto aqui de acúmulo de função, tá? Mas a gente já viu que não é de médico e sim de enfermeiro. É uma decisão bem inusitada, tendo em vista que é um reconhecimento de acúmulo de função, mas que pode acontecer. Com prova, lembra, gente, da testemunha da autora, e teve ainda a confissão do preposto, que é o representante da empresa. Vamos para a próxima decisão. E essa decisão também é do Tribunal do Rio Grande do Sul, gente. Olha só, Rio Grande do Sul, pró-reclamante. Técnica de enfermagem despedida durante o afastamento previdenciário deve ser indenizada. Gente, vamos lá. Afastamento previdenciário já me presume que essa funcionária, eu não sei, ainda não li, tá? Mas já me presume que essa funcionária, ela estava incapacitada ao trabalho quando ela foi mandada embora. Funcionário que está afastado pelo INSS pode pedir rescisão indireta? Pode. Pode pedir baixa na carteira? Pode. Se isso vier de iniciativa dele, a empresa não pode despedir esse empregado sem justa causa durante um afastamento. Por justa causa, eu acho controvertido, tá? Dependendo da situação, o que aconteceu, o que ocorreu, se causou um prejuízo notório, se foi descoberto durante o afastamento dele, a gente pode entender que para preencher o requisito de imediatidade tem que ter a justa causa, tá?
tá? Que tem que ser aplicada mesmo durante o afastamento, embora tenha entendimento de que não precisa, né? Que pode, quando ele retornar, mandar ele embora por justa causa. Vamos ler a matéria. Uma técnica de enfermagem despedida enquanto recebeu auxílio doença deverá ser indenizada pelo hospital. A decisão foi da 8ª turma do Tribunal do Rio Grande do Sul e confirmou os fundamentos da sentença da juíza. Então já foi uma decisão de 2º grau, tá? Dificilmente ela pode ser reformada. Pode ser reformada pelo TST? Pode, mas é mais difícil. Da 23ª Vara de Porto Alegre. O valor fixado, no entanto, foi aumentado de 5 mil para 50 mil. Ou seja, o tribunal, a juíza deu 5 mil de dano moral e o tribunal aumentou para 50. Tô curiosa para saber o que aconteceu. Contratada por 180 dias, a empregada sofreu uma fratura no pé e acabou sendo dispensada no 5º mês de trabalho, quando o benefício previdenciário ainda estava vigente. Por meio de mensagens trocadas com a gerente do setor, foi comprovado que todos os contratos seriam renovados, menos o da trabalhadora. A gerente confirmou que a rescisão aconteceu porque a técnica estava no INSS. Gente, pelo amor de Deus. Tô mandando embora um funcionário meu porque ele tá incapaz, porque ele quebrou o pé, ele não consegue trabalhar mais. Então, pra mim não me serve. Lembra, a gente tem um vídeo, eu não sei se ainda foi, se já foi postado, se vai ser postado ainda, mas a gente tem um vídeo a respeito de dano moral por discriminação. E aqui é uma discriminação, sim. Funcionário que está incapacitado, ele está sendo discriminado pela sua condição física de trabalho, né? A mesma coisa que uma grávida, ela fica limitada, né? Quando a mulher ela fica grávida, ela fica mais frágil, ela fica mais limitada, e a empresa simplesmente ir lá e mandar ela embora porque ela não pode executar atividades que antes ela fazia pelo sua condição física momentânea, é inadmissível. A partir da prova, a juíza Roberta entendeu que foi caracterizada a discriminação referida. Tá vendo, gente? O que eu falei? Discriminação. Foi discriminatória, uma dispensa discriminatória, sim. E isso acontece muito também com funcionário que vai fazer uma cirurgia e a empresa já sabe que ele vai ter que ficar aí tipo 3 meses e quando ele voltar ele vai ter que se readaptar e tudo de uma cirurgia. E aí, antes da pessoa ser mandada embora, antes da pessoa fazer a cirurgia e ficar incapacitada, eles mandam embora. Isso é uma dispensa, sim, discriminatória. Se ficar comprovado nos autos que a demissão teve a ver com a apresentação do atestado, é uma dispensa discriminatória, sim. E o empregado pode até pedir a reintegração dele. E a indenização por dano moral, claro. A norma proíbe a limitação do acesso ou da manutenção do trabalho por questões de gênero, raça, deficiência ou reabilitação profissional, entre outros fatores, não permitidas apenas as ressalvas quanto à proteção da criança e do adolescente. Então, na verdade aqui, o que foi considerado para dar esses 50 mil foi que ela estava incapacitada e a dispensa foi discriminatória. Só não renovaram o contrato dela porque ela estava afastada pelo INSS. Ou seja, ela está inválida, manda embora logo esse estorvo. Vocês entendem? Nesse caso, realmente, a indenização de 5 mil reais arbitrada na sentença foi ínfima. E o tribunal ter aumentado para 50 mil foi, assim, uma decisão muito boa que deve ser muito reconhecida. O relator do acórdão, então, foi o desembargador da 2ª instância. Marcelo Ferlin aí ele fala que aplica-se ao caso o enfoque protetivo da vulnerabilidade, ou seja, exatamente isso. A limitação física momentânea do empregado fez com que ela fosse demitida. Ele destaca que a relação de trabalho, já agravada pela disparidade entre as partes, fica ainda mais assimétrica, né? Fica mais destoante quando se trata de uma pessoa doente, né? Ela estava doente. O desembargador ressaltou ainda que estabelece que um decreto aqui estabelece o compromisso coletivo das empresas com a responsabilidade social desse empregado.
E o direito do trabalho não deve representar mecanismo de retirada dos direitos humanos, e sim de respaldo, observância e reparação no caso de violações, especialmente aquelas relativas ao meio ambiente de trabalho. Decisão perfeita. De novo, não li a decisão na íntegra, estou aqui só com a matéria, mas eu acho que foi perfeita. A indenização por 50 mil foi... Depende aqui do salário dela, mas acho que justa, acredito que justa. Ela teve, sim, aqui um equilíbrio financeiro, porque era um hospital. Então, fica aí a dica. Se você foi mandado embora, afastado, ou até se te mandarem embora na iminência de você fazer uma cirurgia, que você iria ficar afastado, também pode-se pedir uma indenização e até a reintegração, a sua reintegração ao trabalho. Vamos lá para a terceira decisão. A auxiliar de limpeza, que era chamada de tia velha e torta por vigilante do INSS, deve ser indenizada. Eu quero que vocês deem uma olhadinha. Olha que interessante aqui. A auxiliar de limpeza era xingada por um vigilante do INSS. Vamos ver. Mas eu acho que eles não eram funcionários da mesma empresa, tá? E mesmo assim ela tem direito à indenização. Isso acontece muito com funcionário terceirizado. Ah, eu era xingada pelo funcionário da empresa que eu prestava serviço. Ah, tinha um chefe lá e ele me xingava. Não era da mesma empresa. Aí tem empresa que vira e fala assim: ah, porque você não vai ter, ele não tem direito à indenização, porque o funcionário que xingou nem era funcionário da reclamada. Tem sim, porque a empresa se responsabiliza pelo ambiente de trabalho. Então, mesmo que aquele funcionário não seja assediado moralmente por algum funcionário da empresa, se ele presta serviço na terceirizada, a terceirizada responde solidariamente e a empresa empregadora também responde pelo ambiente de trabalho, porque tem que zelar por um ambiente de trabalho sadio, o que aqui nesse caso da tia velha e torta, parece que não. Olha, só fizeram decisão do Rio Grande do Sul, hein, gente? Uma auxiliar de limpeza que era ofendida por vigilante pelo gerente de uma agência do Instituto Nacional deve receber indenização por dano moral. A trabalhadora ingressou com a ação alegando que desenvolveu problemas psicológicos frente às humilhações e o assédio moral praticado por colegas. Conta que passou a apresentar crises de choro, angústia, crises de pânico e etc. Além disso, teve ideações suicidas. Foi bem grave. Conforme auxiliar de limpeza, o vigilante chamava por apelidos de tia velha e torta. Já o gerente perseguia a trabalhadora enviando e-mails constantes para a terceirizada em que ela trabalhava reclamando do suposto serviço. Aqui, ó, presta atenção nisso. O gerente perseguia a trabalhadora enviando e-mails constantes para a terceirizada. Ou seja, o gerente é que eu tenho certeza. O vigilante eu ainda não tenho certeza. Mas o gerente eu tenho certeza absoluta que não era funcionário da terceirizada, dessa mesma empresa que a reclamante trabalhava. Tá vendo como a empresa tem responsabilidade? A empresa empregadora tem responsabilidade pelo ambiente de trabalho, ainda que não seja o ambiente de trabalho da própria empregadora, tá? Então, se vierem falar que você não tem direito à indenização por dano moral porque você era xingada por um funcionário que era da empresa que você prestava serviço, você vai falar assim: bota esse meme aí, aquele meme da menina, porque eu já me consultei com a advogada Simões Macedo, a doutora Aline lá do Simões Macedo, e ela falou que a empresa empregadora tem responsabilidade pelo ambiente de trabalho. Não interessa se foi funcionário da empresa que eu trabalho ou não, que me assediou moralmente. Isso aí. Tenho provas, prints e provas. Bota aí na tela a decisão do TRT da 4ª Região. A empresa A empresa terceirizada sustentou que não haviam provas suficientes das supostas humilhações e afirmou que realmente, se elas tivessem ocorrido, eram feitas por pessoas aleatórias, sem vínculo com a empresa. No caso do vigilante e do gerente, matei a cobra e mostrei o pau. Porque eu falei já desde o início que eu achava que esse vigilante não era da mesma empresa. E eu falei o quê?
que as empresas se defendem nessa tese. Matei aqui, ó, a charada. Não tem nada a ver, a gente já sabe disso. Que aqui a gente vê os vídeos no YouTube do quê? Do Simões Macedo. Então a gente é o quê? Esperto. Na sentença, o juiz Eduardo de Camargo destaca que a prova testemunhal comprovou o assédio moral sofrido pela autora. E o magistrado ressalva que a trabalhadora desenvolveu doença ocupacional, motivo de tratamento de saúde. A trabalhadora e o INSS ingressaram com recursos e a auxiliar de limpeza pedindo aumento da indenização, porque ele só arbitrou 4 mil, para vocês verem, né? Eu já falei sobre quantificação de dano moral e é bem complicado na Justiça do Trabalho, porque geralmente não são valores altos. E a autarquia contestando sua responsabilidade. O desembargador, né, lá no tribunal, confirmaram o tratamento, o relator desembargador confirmaram que o tratamento dispensado pelo vigilante, pelo gerente, em relação à trabalhadora, transcendeu os limites do poder diretivo do empregador, adentrando na seara do abuso do poder hierárquico, atingindo a honra e a imagem da trabalhadora. E subiram a indenização de 4 para 15, ainda acho pouco, mas já é alguma coisa, né? E o INSS teve o seu recurso negado. E é isso. O INSS recorreu para o TST, mas dificilmente vai reformar, até porque é dano moral, é matéria de prova, é mais complicado. Mas o que aprendemos com essa matéria aqui? Que mesmo se você for terceirizado, se você for tratado mal por algum funcionário da outra empresa na qual você presta serviço, você tem direito sim à indenização por dano moral. E 2, a gente aprendeu que a gente precisa de prova nesse caso de assédio moral. Aqui o desembargador falou que ocorreram provas e o juiz também reconheceu provas de testemunha, tá bom, gente? Então eu quero que vocês tenham um pouco dessa consciência também, porque eu vejo muitos reclamantes. Muitos realmente não têm testemunha e a gente tem que dar um jeito, mas muitos nem querem. Você tem um orgulho tão grande de pedir ajuda para as outras pessoas que você entra com uma ação e você não quer pedir para as pessoas serem suas testemunhas e acabam se prejudicando, tá? Ou, não, eu quero resolver logo esse caso, manda embora, não trouxe testemunho hoje mesmo e dane-se. Você acaba perdendo um processo que seria ganho se você tivesse testemunha por não querer esperar ou por não ser humilde o suficiente para pedir ajuda para uma outra pessoa. Mas é muito interessante essa decisão, muito curiosa, gostei. Parabéns aí pela produção. Vamos lá, a 4ª decisão foi publicada lá no Conjur, que é um site bem voltado para a área jurídica, e ela fala assim: vigilante patrimonial de município consegue adicional de periculosidade. Gente, vigilante já tem direito a adicional de periculosidade pela lei. Tô achando estranho isso aqui. Talvez ele não tenha vínculo, e quando é reconhecido o vínculo, deram a periculosidade para ele, porque vigilante de regra tem que receber adicional de periculosidade, está na lei, não é nem perícia, está na lei. Vamos ver. Os empregados contratados pela administração pública para atuação na segurança patrimonial ou pessoal podem receber o adicional de periculosidade, sem cumprir os requisitos exigidos à segurança privada, tá? Então vamos lá. Aqui, ele não era seletista, lembra o que eu falei? Vigilante CLT tá pela lei, tem que receber. Agora eu já entendi. Ó, juro, não teve spoiler, tá, gente? Juro, isso é verdade. Pode perguntar aí pros bastidores. Eu não tinha visto essas decisões antes. Tô vendo agora com vocês. Com esse entendimento, a 6ª turma do Tribunal Superior condenou o município do Ceará a pagar o adicional a um vigilante patrimonial público. De acordo com o colegiado, a legislação considera a atividade perigosa e não exige que o vigilante tenha de usar não tenha de usar arma e ter registro na Polícia Federal. O trabalhador fazia vigilância de bens públicos.
Era o argumento da reclamação trabalhista. Na ação pediu o pagamento do adicional de 30%. Como prova, apresentou o laudo técnico de condições do trabalho, elaborado pelo próprio município. Em sua defesa, o município alegou o exercício de cargo de vigilante patrimonial não expõe o empregado a qualquer risco. Tá. No entanto, o Tribunal Regional da 7ª Região negou o adicional ao analisar o recurso do município. O TRT considerou que o exercício de função de vigilante se enquadra como atividade perigosa. Depende do preenchimento de uma série de requisitos, como aprovação em curso de formação e exames médicos. Não se noticia nos autos que o vigilante faça uso de arma de fogo e nem tenha sido submetido ao curso de formação ou mesmo preenchidos demais requisitos. Houve recurso do vigilante ao TST e o apelo para restabelecer a sentença. Olha só, a sentença reconheceu o adicional ao vigilante de periculosidade. O tribunal reformou, tá? Então o tribunal tirou o direito dele ao adicional de periculosidade. E a 6ª turma do TST determinou para que reestabeleça a sentença e o pagamento do adicional de periculosidade. Olha que interessante, gente. O reclamante ganhou, perdeu e ganhou. Por isso que eu falo para vocês que recurso é bom. Recurso é bom. É ruim, claro, quando a gente tem a nossa sentença reformada, que nem aconteceu aqui nesse caso, que ele ganhou e depois perdeu. Existe, mas se existe para um lado, tem que existir para o outro, gente. Tem que ter uma igualdade de armas, paridade de armas. Então, o que um lado tem direito, o outro também tem que ter. E eu vejo muito reclamante reclamando, né? Meus clientes reclamando. Por que a empresa pode recorrer? Porque é direito seu, meu, de todo mundo. Se você tivesse perdido, você também teria direito a recorrer. Então, a empresa tem direito a recorrer também. Graças a Deus existe recurso, porque senão esse empregado não teria ganhado nada. Tava lascado. Os ministros entenderam que as exigências se aplicam aos empregados de empresas de segurança privada, conforme anexo 3 da NR16. Pontuaram ainda que o texto da norma inclui, entre atividades perigosas, aquelas exercidas por empregados contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta que atuam na segurança patrimonial ou pessoal, sem demandar o cumprimento dos mesmos requisitos da segurança privada. Além disso, o colegiado registrou a existência do LTCCAT, emitido pela Prefeitura, que previu o direito ao adicional de periculosidade para ocupante de cargo de vigia, o que corrobora com o entendimento que o trabalhador faz jus ao postulado nesses autos. É o seguinte, moral da história, recursos são bons, TST reformou o acórdão, que é muito difícil, parabéns para esse advogado desse reclamante aqui, que conseguiu uma reforma no TST. Existe sim essa diferença, mas a gente pode pedir também, gente, e se ele se entender que esse funcionário, mesmo não sendo seletista, faça jus, porque ele está em um ambiente perigoso, né, que a atividade dele se enquadra como perigosa, ele faz jus ao adicional de periculosidade. Muito interessante. É um caso atípico, não costuma acontecer muito na justiça do trabalho, mas é isso que eu tô falando para vocês. Esse caso ele é atípico porque era um funcionário de administração pública, tá? Quando é privado, é normal, o vigilante recebe, por isso que eu estranhei. Muito boa a decisão. Quinta e última decisão, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Atendimento hospitalar é o setor com mais acidentes de trabalho. Olha, gente, essa matéria foi publicada pelo site da Medicina Medicina SA, pelo site da Medicina SA, foi publicada em julho de 2024, super recente.
O segmento de atividade de atendimento hospitalar é o primeiro em número de acidentes de trabalho no Brasil. Na série histórica, que vai de 2012 a 2022, a área somou 631 mil registros, o que corresponde a 10% do total de ocorrências no período. O volume está acima do dobro dos acidentes contabilizados no setor de comércio, varejistas, de mercadorias em geral, segundo o ranking. As observações são do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, projeto da Smart Lab de Trabalho Decente, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho. E tem por base as comunicações de acidente de trabalho, CAT, feitas no Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, isso daqui não é uma decisão trabalhista, é mais uma informação. Confesso que eu não imaginava que a área da saúde tinha tantos acidentes de trabalho assim, para ser uma das maiores que ocorreram acidentes de trabalho. Geralmente, a gente vê muito acidente de trabalho em indústria, né? Claro que acidente de trabalho ele pode ser enquadrado de várias formas, mas me surpreende a área da saúde ter tantos assim. Então a gente já vê que a área de metalúrgica, né, de fábricas e etc, estão começando a se prevenir mais, até porque quando existem esses acidentes de trabalho, eles são bem graves. Então a pessoa, né, o empregado, ele perde um membro, né, um braço, perna, às vezes fica acamado muito tempo, às vezes não consegue voltar até a andar. Então, que bom, por um lado, que está tendo essa melhora, né, nas áreas de indústria metalúrgica, né. E aí, vamos dar uma resumida aqui. Para o especialista de direito médico, mudar essa realidade, existem protocolos especiais, medidas de biossegurança e treinamento para todas as equipes profissionais. Sim, é verdade, para se evitar acidente de trabalho, a gente precisa ter treinamento, ter EPI correto e pegar no pé desses funcionários, gente. Lembrando que empregados que têm treinamento, que usam EPI, que assinam EPI, ficha, tudo certinho, e que a empresa pega eles sem executar de acordo com o protocolo e com o procedimento, tem que tomar advertência e pode até vir a tomar uma justa causa. Então fiquem espertos com relação a isso, tá bom, gente? Porque você pode tomar sim uma justa causa se você não cumprir e não utilizar EPIs corretamente, se não cumprir os protocolos corretos, exatamente para evitar um acidente de trabalho no caso do empregado, tá? E eu acho que é isso, assim, não tem muita coisa relevante além dessa informação. Então fica um alerta aí para os funcionários da área da saúde, principalmente. Cuidem-se, sigam os protocolos, usem EPI, e se a empresa estiver falhando nessa parte, empresa não, o hospital, né, o local onde você trabalha, estiver falhando nessa parte, contrate um advogado especialista em direito do trabalho para te ajudar, e você ter até direito à indenização por dano moral, nesse caso específico, direito a um adicional de insalubridade maior do que o grau que você está recebendo, e pode até caber um processo de rescisão indireta, tá bom, gente? Por hoje é só, pessoal. Foram 5 notícias bombásticas, muito boas, bem diversificadas. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque eu mostro na prática para vocês o direito de vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, comenta, curte o vídeo, compartilha, segue o canal e adiciona o sininho para você não ficar por dentro de todos os vídeos que saem no canal. Não esquece de seguir o Instagram do escritório, @SimõesMacedoADV. Todos os nossos dados estão aqui na descrição do vídeo, inclusive o link das matérias. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.